Olá, meninos do terceiro ano, vamos para mais uma questão da lista, agora a questão 7. É a questão que envolve mais trabalho dessa lista de exercício, é a questão que envolve outros assuntos, outros conteúdos da física, ok? E foi a questão que a galera teve mais dúvida, beleza? Então vamos a ela. Duas grandes placas de cobre mantidas a 5 centímetros de distância uma da outra são usadas para criar um campo elétrico uniforme, conforme mostra a figura. Um elétron é liberado da placa negativa ao mesmo tempo que o próton é liberado da placa positiva. Ok? Desprezando a interação entre as partículas, determine a que distância da placa positiva as partículas passam uma pela outra. Ok? Aí no finalzinho ele pede por que não é necessário conhecer o valor do campo elétrico para resolver esse problema. Beleza? Então, meninos, vamos esquematizar o problema. Então aqui eu já esquematizei, coloquei a figura. Então nós temos duas placas de cobre, tá, de mesma área. Elas são mantidas a 5 centímetros uma da outra, gerando um campo elétrico uniforme. O que significa isso? Um campo elétrico uniforme ele vai ter o mesmo valor em qualquer ponto do espaço entre eles. Tá? Então essa informação nós já temos. Beleza. O próton ele saiu da placa positiva, foi abandonado. Então a velocidade inicial do próton é zero. Da mesma forma que a velocidade inicial do elétron também é zero. Então essas informações que nós temos no problema. Ok? Porque eles partiram do repouso, eles foram abandonados, foram liberados pela placa. Tá? A distância entre as placas é de 5 centímetros. Vamos enxergar. Ora, qual é a posição inicial do próton? Ora, a posição inicial do próton é zero. Porque se eu tomar como referência a placa positiva, eu vou dar como referência que é a posição zero. E a 5 centímetros eu vou ter a placa negativa. Então a posição inicial do elétron é 5 centímetros. Deu para perceber que aqui eu já peguei informações lá da mecânica. Eu estou falando da velocidade inicial e da posição inicial de ambas as partículas, tanto do próton quanto do elétron. Então eu já vou precisar de conteúdos que nós vimos lá na mecânica, lá na cinemática. Tá? Tanto o movimento do próton quanto o movimento do elétron, eles pertencem, já que eles estão partindo do repouso, eles pertencem ao movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque eles vão sair do repouso e vão adquirir uma velocidade. Ok? E o que vai acontecer? Ora, o elétron ele vai partir da direita para a esquerda. O próton vai partir da esquerda para a direita e em um momento eles vão se encontrar. Isso quer dizer que eu vou ter que calcular a posição final do próton e vou ter que calcular a posição final do elétron. Então, no final das contas, a posição final do próton tem que ser igual à posição final do elétron. Ou seja, um está vindo da direita para a esquerda e outro da esquerda para a direita, e eles vão se encontrar. E é justamente essa posição que o problema pede para calcularmos. Ok? Então perceba que neste momento nós vamos utilizar da mecânica. Então essa seria uma das informações para responder aquela pergunta final. Por que não é necessário conhecer o valor do campo elétrico para resolver o problema? Primeira situação, o campo elétrico é uniforme. Então ele é igual em todos os pontos. Agora, como eu quero as posições tanto do elétron quanto do próton, eu vou calcular simplesmente usando as equações do movimento variado. Ok? Beleza. Mas antes, então agora a gente vai partir disso daqui. Mas o que nós temos também? Nós temos também que a massa do elétron ele é muito maior que o próton. Desculpa, a massa do próton, é muito maior que a massa do elétron, ou seja, o próton ele tem muito mais massa que o elétron. Quantas vezes maior? Então, o próton é 1840 vezes maior
que o elétron. Essa informação nós temos lá da química, ok? Então, a massa do próton é 1.800 vezes maior que a do elétron. Então, eu posso dizer que a massa do próton é igual a 1.840 vezes a massa do elétron. Então, é essa a situação, ok? Beleza. Ora, como o campo elétrico aqui ele é uniforme, a força que puxa o próton é a mesma força que puxa um elétron. Ok? Então, outra situação. Já que o campo elétrico ele é uniforme, então aqui a gente vai separar, a força que puxa o próton é igual à força que puxa o elétron. Ok? Por quê? Porque o campo elétrico é uniforme. E já que ele é uniforme, o valor em qualquer situação aqui é sempre igual. Logo, as forças que puxam tanto o próton quanto o elétron são iguais. Beleza? Então vamos partir da força do próton. Qual é a força que movimenta o próton? Segundo a lei de Newton, massa do próton vezes a aceleração do próton. Qual é a força que puxa o elétron? Força do elétron é a massa do elétron vezes a aceleração do elétron. Ora, por que eu estou usando a aceleração? Porque eles estão se movimentando no movimento variado, no movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? E, como a força do próton e a força do elétron são iguais, eu vou igualar essa situação. Então, a massa do próton vezes a aceleração do próton é igual à massa do elétron vezes a aceleração do elétron. Ora, mas olha o que nós colocamos aqui. Perceba, aqui eu tenho massa do próton. Aqui também eu tenho massa do próton, massa do elétron. Então vamos substituir aqui. Então, substituindo a equação 1 na equação 2, tá? Porque eu estou trabalhando com a massa, então eu vou tirar essa massa do elétron daqui. Massa do próton, desculpa, eu vou tirar a massa do próton daqui. Então nós vamos ter 1.840 massa do elétron vezes a aceleração do próton igual massa do elétron vezes a aceleração do elétron. Como aqui está multiplicando, vou passar dividindo. A aceleração do próton é a massa do elétron vezes a aceleração do elétron, 1.840 massa do elétron. Está vendo que eu estou dividindo massa do elétron com a massa do elétron? Então eu posso cancelar. Logo, a aceleração do próton é a aceleração do elétron divididos por 1.840. Então, o que significa isso? Isso significa que a aceleração que o próton adquire é 1.840 vezes menor que a aceleração do elétron. Então, o que vai acontecer nessa situação? O próton ele quase não vai adquirir velocidade. O elétron vai adquirir uma velocidade bem maior do que o próton. Por quê? Porque a massa do elétron é bem menor que a massa do próton. Então, como o próton ele tem uma massa maior, ele vai andar mais devagar. O elétron, por ter uma massa menor, ele vai andar mais rápido. Ok? Então, vamos guardar essa situação. Ok. Então, vamos partir agora para as equações de posição. Tá? Quais são as equações do movimento uniformemente variado que nós podemos utilizar? Posição final é igual a posição inicial, velocidade vezes o tempo, velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, e divididos por 2. Então, que equação é essa? É a equação de posição do movimento uniformemente variado, o movimento retilíneo. Ok? Então, nós temos a posição final, é a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, aceleração tempo ao quadrado divididos por 2. Porque nós não queremos uma posição final, tanto do próton quanto do elétron, então eu vou utilizar a função horária do movimento variado. Então, posição final do próton é igual
posição inicial do próton, velocidade inicial do próton vezes o tempo, aceleração do próton, tempo ao quadrado, divididos por 2. Bom, qual é a posição inicial do próton? Nós já colocamos aqui. Posição inicial do próton é 0. Então, aqui vale 0. Qual é a velocidade inicial do próton? É 0. Então, aqui vale 0. Beleza? Então, temos que a posição final do próton é igual à aceleração do próton, tempo ao quadrado, e divido por 2. Ok? Opa, mas perceba qual é a aceleração que nós temos já do próton. É a aceleração do elétron divididos por 1840. Então, vamos substituir a aceleração do próton por esse valor. Aceleração do próton vezes tempo ao quadrado divididos por 2. Posição final do próton vai ser igual à aceleração do elétron, 1840, vezes tempo ao quadrado divididos por 2. Então, vamos parar aqui. Vou fazer a mesma situação para o elétron. Okay? Vou usar a mesma função horária. Então, nós vamos ter posição do elétron final, é a posição do elétron inicial, mais velocidade do elétron inicial, vezes o tempo, mais aceleração do elétron, tempo ao quadrado, divididos por 2. Ora, mas qual é a posição inicial do elétron? Então, vamos ver aqui. Posição inicial do elétron é 5. Então, vamos substituir aqui por 5. Qual é a velocidade inicial do elétron? Velocidade inicial do elétron é 0. Então, aqui vai dar 0. Então, trocando os valores, nós temos posição final do elétron é igual a 5. Beleza, mais 0. Então, não vou precisar colocar. Mas, prestando atenção, está vendo que o elétron está indo no sentido oposto do próton? Olha, o próton está indo para a direita, o elétron está indo para a esquerda. Então, ele está indo no sentido oposto. Então, a sua aceleração, por estar indo no sentido oposto, ela é negativa. Aceleração do elétron, tempo ao quadrado, divididos por 2. Ok? Então, eu tenho que prestar muito atenção nessa relação do sinal. Por quê? Porque como o elétron está indo no sentido oposto, tá? O elétron está indo no sentido oposto, ele vai ter um sinal oposto ao do outro elemento, do outro corpo. Ora, então o próton está indo no sentido positivo da trajetória e o elétron está indo no sentido negativo da trajetória. Ok? Beleza. Agora, o que os dois, tanto o próton quanto o elétron, eles vão ter no encontro? Ora, quando eles se encontrarem, eles vão ter a mesma posição final. Tanto o próton indo na direita, quanto o elétron indo para a esquerda. Então, a posição do encontro vai ocorrer quando eles tiverem a mesma posição final. Então, o que nós vamos escrever na resposta? O encontro ocorre quando o próton e elétron tiverem a mesma posição final. Ou seja, posição final do próton é igual à posição final do elétron. Beleza? Então é aí que vai ocorrer o encontro tanto do próton quanto do elétron. Então nós vamos substituir. Quem é a posição final do próton? Nós já calculamos aqui, ó, posição final do próton. Aí, 1840, tempo quadrado divididos por 2. Então, aí,
tempo ao quadrado, 1840 vezes 2. Eu igualei os dois, tá? Igual. Quem é a posição final do elétron? Ora, a posição final do elétron está aqui. Então, é 5 menos AET ao quadrado divididos por 2. Então, 5 menos AET ao quadrado divididos por 2, perdão. Ok? Então, é essa a situação. Ou seja, a posição final do próton, a posição final do elétron, elas são iguais. Está vendo que aqui é negativo? Vou passar para o outro lado. Por quê? Porque os termos algébricos são iguais. Então, aí, tempo ao quadrado, 1840 vezes 2, mais, aí, tempo ao quadrado, divididos por 2, é igual a 5. Caí numa equação com duas frações, então vou ter que tirar o MMC. Então, nós vamos ter, como aqui é 2 e 2, eu não vou precisar multiplicar o 2. Mas aqui eu tenho 1840, então eu vou multiplicar ó, pelo AE. Então nós vamos ter AE tempo ao quadrado mais 1840 AE tempo ao quadrado igual, que nós vamos ter aqui esses dois carinhas aqui, ok? Então esses dois caras eu vou multiplicar pelo 5. Então eu vou ter 5 que multiplica 2 vezes 1840. Ok? Posso colocar aqui também. Aqui não há necessidade, porque quando eu tiro o MMC, eu vou cancelar. Nessa equação eu cancelo os denominadores. Então nós vamos ter aí tempo ao quadrado mais 1840 aí tempo ao quadrado igual 5 vezes 2, 10, vezes 1840, 18.400. Beleza? Ok. Aqui eu posso somar, porque os termos algébricos são iguais. Então, eu vou ter 1841 aí tempo ao quadrado igual 18.400. Como está multiplicando, vou passar dividindo. Aí, tempo ao quadrado, 18.400 divididos por 1841, que vai ser aproximadamente 9,99. Então, eu posso dizer que o AE, tempo ao quadrado, é igual a 10, arredondando. Beleza? Então, já descobrimos a aceleração, tempo ao quadrado, é igual a 10. Tá? Por que eu não vou resolver? Perceba que lá na equação do próton, tá vendo? Lá na equação do próton não tem um AE tempo ao quadrado? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou substituir. Então, a equação da posição do próton, eu tenho AE tempo ao quadrado, 1840 vezes 2. Não é isso a posição final do próton? Então, eu vou só substituir o AE tempo ao quadrado por 10. Então, posição final do próton é 10 divididos por 1840 vezes 2. Aqui eu posso cancelar. Vai dar 5 divididos por 1840, que vai dar algo 0,0027 centímetros. Então, a posição do encontro vai ocorrer a 0,027 centímetros da posição de quem? Do próton. Isso quer dizer que quando o próton for sair da placa positiva, ele quase não vai se deslocar. Ou seja, ele vai se deslocar tão pouquinho que o elétron vai andar tão rápido que quando o próton for sair, o elétron já está chegando bem próximo ao próton. Ok? Bom,
Eu espero que vocês tenham entendido. Essa questão ela é um pouco mais trabalhosa, ela envolve vários conceitos da física, principalmente lá da mecânica. Nós vimos aqui a parte da cinemática, envolvendo a velocidade, o movimento uniformemente variado, e vimos as leis de Newton, massa, força igual massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, tá? E um pouquinho mais de matemática. Espero que vocês tenham entendido. No caso de dúvidas, coloquem lá na sala Google. Bons estudos e até a próxima. Tchau!